Não importa se você tem a melhor cadeira de trabalho, um ótimo suporte para o seu computador ou até uma tela maior. Se você tem dor na cervical, sabe o quanto nosso corpo cede para a tecnologia. Mas você não deve se entregar a essa dor e desconforto, porque além de não ser normal, ela prejudica o seu desempenho no trabalho. O que fazer? Esse é o tema do vídeo de hoje. E aí, Dona Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Isabela Campos, fisioterapeuta e especialista em mobilidade. E como o nosso lema aqui do canal é que movimento é o nosso medicamento, hoje a sua cervical estará livre de toda essa tensão, esse fardo que você carrega nas costas. A tecnologia faz parte do nosso mundo de hoje e não tem como a gente abrir mão disso. Você vai trabalhar por muitas horas no computador, vai passar muitas horas no celular, se comunica através dele e não tem como a gente fugir. Então já vou criar logo uma polêmica no início do vídeo, porque eu vou completamente contra ao que você sempre escutou por aí. De que precisa, enquanto está no computador, manter a sua postura, ter uma cadeira em que você encoste a sua cabeça. E olha que essa minha cadeira aqui nem tem encosto, porque necessidade zero. Imagina você encostar o pescoço aqui, olhando para o computador. Jesus, o que é isso? Não faz sentido nenhum, já me dói só de ficar aqui. Aquela história de ficar com o celular na altura da sua visão e assim não gerar sobrecarga na cervical? Quem é que fica com o braço aqui erguido há tanto tempo? Você tira excesso de carga na cervical e coloca todo no braço. Sentido zero. Mas nós temos que nos adaptar com toda a certeza do mundo à tecnologia. Então, se nós passamos primeiramente muito tempo sobre ela, o que acontece é que o nosso olhar ele vai ter a tendência a seguir o estímulo de luz. Então, sim, é muito importante com que você tenha o suporte de computador para reduzir essa tensão cervical para baixo. Usar o celular de outras formas, como eu posso fazer um vídeo para vocês aqui só falando sobre como usar o celular da melhor forma e diminuir a tensão na cervical. Porque calma, né, Isabela? O vídeo de hoje aqui é sobre trabalho. Mas, se nós temos o hábito, se nós temos como rotina o trabalho, a cervical sobre a tecnologia, nós precisamos de uma rotina de compensação disso. É como você comer ao longo de todo o dia e precisar escovar os dentes para manter a higiene bucal? É exatamente essa a função do exercício de mobilidade na nossa rotina. E no caso aqui, para a sua cervical, coitada. Ah, bom! Falando da sua dor, tá? Como que nós vamos melhorar primeiramente essa tensão exacerbada sobre a região da cervical? É importante você aprender que esta é uma das regiões, é uma das únicas regiões livres do seu corpo. E justamente ela que numa situação de tensão, de estresse e que você provavelmente está sempre nesse nível no trabalho, na vida, é uma região que ajuda numa respiração mais ansiosa. Então, ao invés de você utilizar na musculatura do diafragma para respirar, numa condição sentada, onde o diafragma está ocluso, onde você precisa de ar mais rápido, porque uma situação de estresse te exige um ar com mais frequência, você vai utilizar da sua cervical para respirar. Então, esse é um ponto primeiro de sobrecarga cervical. Não estamos nem falando de tecnologia em si, percebe? Por isso é muito interessante que você faça ao longo da sua rotina, pelo menos uma vez no dia, seja de manhã ou seja à noite, um exercício, uma sequência de exercícios respiratórios. Em torno de 5 minutos, só focando na sua respiração, onde você cria uma espécie de balão, inflando e desinflando na sua cavidade abdominal para tirar essa hiperatividade da cervical e direcionar a sua respiração para o seu diafragma. Já tem vídeo no canal falando sobre isso, inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas basicamente consiste em você deitar sobre qualquer superfície ou mesmo sentado,
mas com os pés firmes no solo. E respire normalmente pelas suas narinas, mas tentando aprofundar a sua expiração. Inspira, criando esse sentido de balão, enchendo de ar. E expira, soltando. Ombros livres do trabalho da respiração que não o cabe. Agora a gente tem uma sobrecarga a menos para ele. Vamos falar sobre massagem na cervical? Uma das regiões mais tensas é a região dos esternocleidomastoides. What the fuck? Esta musculatura aqui que se você virar ao contrário, você vai conseguir tateá-la. É uma região muscular que tem muito impacto na movimentação da cervical. E se você passa muito tempo aqui, ó, com a cervical fletida lá na frente, ela fica por muitas vezes tensa. Então, fazer massagem nessa região, você pressionar essa região, ela pode ser interessante. Você pode fazer massagens, principalmente circulares, nessa região aqui da base da sua cervical, aqui atrás, bem na base do crânio, sempre com movimentos da polpa dos dedos e circulares. Assim como na região do trapézio, mas aqui eu quero fazer um alerta para você. Se a massagem vier de outra pessoa, se você tem o costume de ir a massagistas para relaxar a sua cervical, tome muito cuidado. Porque dependendo da mão dessa pessoa, você acha que aquela super massagem que te faz arder de dor é desesperadora, mas que depois vai te relaxar? Nem sempre isso acontece. Imagina que você está numa situação toda dolorida. Quando você pressiona essa região dolorida, você gera um estado ainda mais tensional. O corpo interpreta como uma situação realmente de perigo. E olha como a tensão fica mais exacerbada para tentar te livrar daquela situação de dor. Vai te gerar mais tensão. Vai te ajudar? Não, senhor. Do que o corpo precisa? Desse relaxamento de massagem, sim, é super bem-vindo, mas com muita cautela com relação à intensidade e de movimento. Se você não oferece movimentos e estímulos em posições variadas da sua cervical, ela vai estar sempre nesse vai e volta de dor. Ela precisa de maior estímulo. Então aqui eu quero oferecer para você 3 exercícios para colocar na sua rotina, que inclusive você pode fazer enquanto está no trabalho. Coloca no seu celular um alarme para a cada 2 horas de trabalho, pelo menos 5 minutos de exercício para a cervical são muito bem-vindos. Vai te ajudar não só na melhora de dor, mas no aumento do aporte sanguíneo para a sua região cerebral, aumentando a sua disposição, aumentando a sua produtividade. E vale a pena, não vale? É, tá bom. Então, além do exercício respiratório que você pode e deve fazer, inclusive sentado no trabalho, nós vamos fazer exercícios diretamente para a cervical. E o primeiro deles é o seguinte: eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu queixo e você vai fazer uma pressão da sua mão contra o seu queixo, ao mesmo tempo que a sua cervical vai fazer uma tensão para crescer. Então eu vou gerar sempre esse sentido de crescimento da minha coluna para cima e para trás. Faço força do meu queixo contra a minha mão e para cima. Respiro fundo aqui. Relaxo. Novamente, pressão da minha mão contra o queixo, do queixo contra a minha mão. Ao mesmo tempo que minha cabeça cresce. Respiro fundo, bocas fechadas e relaxo. Pelo menos aqui, ó, 5 repetições desse exercício, mantendo 15 segundos na posição em média. Sua cervical será outra. Agora vamos falar sobre CARs de cervical. Rotações controladas, onde nós vamos posicionar, nós vamos movimentar a nossa cervical
em todas as possibilidades e angulações possíveis dela. Nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você fique primeiramente com os seus ombros relaxados, coluna sempre em crescimento, e a partir daqui, queixo fechado, queixo no peito. Esse queixo no peito vai para a região da axila, ainda para baixo. Agora esse queixo em direção ao ombro, inclino para trás, rodo. Cheguei do outro lado, olho para o outro lado, queixo no ombro, para baixo. Mantenho-me para baixo, olho para o meu ombro, inclino para trás e sigo o movimento de rotação cervical, sempre muito devagar, respirando ao longo do movimento. Se você faz rotação cervical assim, você nem sabe onde está indo o movimento. Você não permite com que a sua cervical envie mensagem para o sistema nervoso de que aquela posição é possível, de que aquele músculo precisa ser alongado, de que o outro está fazendo um movimento de força. Então, intenção, devagar o seu movimento. Agora aqui nós vamos realizar um combo como último exercício, mas contendo 2. Super prático e muito gostoso para alívio não só da região da cervical, do trapézio como da torácica. Porque uma torácica rígida é uma cervical em maior sobrecarga. Para isso, você vai colocar os seus cotovelos sobre a mesa, eu vou afastar a minha cadeira e eu vou projetar o meu peito em direção ao chão. E volto. Quando eu voltar, eu vou rodar a minha cervical. E volto. Estendo. Volto. E rodo a minha torácica. E vou fazer o movimento, a mesma coisa para o outro lado. Coloque esses exercícios na sua rotina. Com dor ou sem dor, é sempre muito importante essa manutenção do movimento. Sentar, inclusive, igual a mim, muda um pouquinho de posição, explore mais o seu corpo. As dores que acontecem hoje em dia é muito mais pela falta de movimento e por essas possibilidades, ao invés de ficar procurando uma postura ideal e que deixa o corpo cada vez mais rígido, ao invés de mais livre. Nice. E se você quer ter uma rotina de mobilidade que se encaixe na sua rotina, com apenas 15 minutinhos para o corpo todo ser livre, além da cervical, você pode se tornar meu aluno da comunidade Mobilize, a comunidade que mais se mobiliza no mundo. E já são centenas de alunos por todo o mundo que se mobilizam junto comigo, têm uma rotina muito mais leve e livre de dores. Não deixe de compartilhar com o seu amigo do escritório esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar a todos. Um beijo e até o próximo vídeo.